Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, se cuidando dos seus familiares, estudando bastante, né? A gente tem que aproveitar esse tempinho aí de isolamento social, né? Também para fazer alguns estudos, né? E aí eu espero que vocês estejam assistindo as aulas e aproveitando ao máximo, né? O que a gente tem preparado para vocês com muito carinho. Tá bom? Hoje a gente vai entrar num novo capítulo chamado de ondas, tá? A ideia é a gente discutir um pouquinho sobre as questões ondulatórias, né? Os tipos de onda, a classificação delas, os elementos de uma onda, de uma vibração aí, tá bom? Vamos lá? Então, a gente tá lá no caderno 8, ondulatória, né? Capítulo 2, ondas, né? Quais são os objetivos desse capítulo? Identificar, classificar as ondas quanto à natureza e a forma de propagação, compreender o que uma onda é uma perturbação que se propaga, compreender que uma onda transporta energia e não transporta matéria, compreender e analisar fenômenos relacionados à propagação de ondas, compreender e avaliar as relações entre comprimento, onda, frequência e velocidade de propagação. Quais são os principais conceitos que iremos discutir aqui? Onda mecânica, onda eletromagnética, pulso de uma onda, frente de onda, frequência, comprimento de onda, período, ondas longitudinais e transversais e uma onda mista. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que pensar em relação a uma onda é que ela é uma vibração, ou seja, é um giro, é um movimento, né? Então aqui, anteriormente, a gente tinha lá um objeto que estava gerando ondas lá na água, né? Então, à medida que gira, faz a vibração, vibra a água lá, gerando impulsos, tá? Um exemplo muito clássico de uma onda é um pulso em uma corda. Então, imagine que você tem lá duas pessoas, essas duas pessoas estão segurando a corda, à medida que uma pessoa vibra essa corda, esse pulso ele vai chegar até a outra mão da outra pessoa, né? E se essa pessoa vibrar lá, ela vai também chegar do outro ponto lá. Então, uma pessoa gera uma perturbação em uma das extremidades de uma corda, gerando um pulso que se propaga por toda ela. Então, quando em determinado meio apenas uma perturbação é produzida, ela é denominada pulso, tá? Uma sucessão contínua de pulsos é denominada onda, né? Então, apenas um pulso é um pulso. Uma quantidade de diversos pulsos é considerado uma onda, tá? E aí, a gente pode classificar as ondas de 3 maneiras. Quais são essas 3 maneiras que a gente pode classificar a onda? Em relação à natureza, a forma, a direção de propagação. Então, existem 3 maneiras diferentes de classificar uma onda. Em relação à natureza, ela pode ser uma onda mecânica. E o que é uma onda mecânica? É uma onda que se propaga somente em meios materiais, não se propaga no vácuo. Ou seja, uma onda mecânica, ela precisa de um meio material para se propagar. Se não houver um meio material, a onda deixa de fazer o pulso, ela deixa de existir, tá bom? Então, primeira classificação em relação à natureza, uma onda mecânica. Exemplos: o som, a superfície da água, uma corda de um violão vibrando é uma onda mecânica, tá? Já no caso de uma onda eletromagnética, é aquela que vai se propagar independentemente de se tiver ou não, né, um meio para ela estar se propagando. Então, o que acontece? Você tem o som, né, sendo uma onda mecânica, enquanto que uma antena de rádio, de TV, de celular, ela vai transmitir ondas eletromagnéticas, tá? Então, aqui você tem lá ondas que se propagam em alguns meios materiais transparentes e também no vácuo, né? Ou seja, não precisa de um meio para estar se propagando aí, tá? E os exemplos: luz, ondas de rádios, ondas de TV, tá? São ondas consideradas ondas eletromagnéticas, ok? Uma coisa importante que a gente vai ver isso mais tarde, né? Mas já fica claro aqui a ideia de que o nome onda eletromagnética vem, né, da relação da combinação de duas ondas transversais, né? Que são ondas
geradas por campos elétricos e campos magnéticos, tá? Por isso, ondas eletromagnéticas, tá? Quando a gente estudou a óptica lá no início, né? Quando a gente viu os primeiros conceitos de óptica, eu perguntei para vocês lá qual que era o espectro de ondas visível, né? Por quê? As ondas eletromagnéticas, elas têm um espectro gigantesco de ondas, né? Que vai lá do raio gama até as ondas de raios de rádio, tá? E aí você vai ter uma relação de frequência e de comprimento de onda, tá? Raios gamas têm uma frequência maior do que ondas de rádio, tá? Enquanto que as ondas de rádio têm comprimentos maiores, tá? E frequências menores. Já o raio gama tem comprimentos menores e frequência maiores, tá? A gente vai falar daqui a pouquinho dessa característica de comprimento de onda, tá bom? Antes da gente chegar dos elementos de uma onda, a gente tem a segunda classificação de ondas. Qual é essa segunda classificação? Em relação à forma, tá? Então, existe duas formas da onda se propagar quanto à forma. Primeira delas são consideradas ondas longitudinais, ou seja, a direção de propagação da onda nessa situação ela é horizontal. E aí, o que acontece para ter uma onda longitudinal? A sua direção de propagação coincide com a vibração dos pontos do meio. Então, um exemplo clássico de uma onda longitudinal é uma mola vibrando na horizontal. Percebam que você tem aqui a mola mais esticada, mola mais comprimida, né? E a mola esticada. Então, a onda, ela está vibrando, né? A vibração, os pulsos da mola estão vibrando nessa direção, assim como esse objeto também está vibrando nessa direção. Então, uma onda longitudinal é quando a direção de propagação e de vibração dos pontos desse meio é a mesma, tá? Então, você tem a direção de vibração dos pontos da mola de vai e vem lá, tá bom? A perturbação, né, da mola ali, como eu falei, é a mesma nas duas relações ali. Uma onda, né, longitudinal, além da mola vibrando na horizontal ali, é o som, né? O som também é uma forma de onda longitudinal, né? Por quê? O que é o som? É uma vibração no ar, né? Ou em um meio material. Então, tem regiões que comprimem, tem regiões que se afastam. Comprime, se afasta. Então, uma compressão e expansão do ar ali quando o som está se propagando pelo ar. Então, você tem que a vibração das moléculas de ar é a mesma da vibração da onda que está se propagando ali, tá? Então, são ondas longitudinais. É extremamente importante vocês guardarem que o som, ele é uma onda longitudinal, tá? Uma segunda classificação em relação à forma é uma onda transversal, tá? Ondas cuja direção de propagação é perpendicular, ou seja, você tem um ângulo de 90 graus entre a direção de vibração dos meios e a direção de propagação da onda, tá? Nesse caso, o exemplo clássico que geralmente é trazido são os exemplos da corda, né? Então, uma pessoa está vibrando a corda para cima e para baixo, a corda está vibrando na horizontal e a onda está indo na horizontal, né? Então, você tem lá essa direção de propagação, tá? A corda está vibrando verticalmente, enquanto que a onda está na horizontal. Então, o ângulo entre essas duas direções é 90 graus, ela é uma onda transversal, tá? Perturbada ali, ok? Vai e vem. Uma onda mista é que ela combina ondas transversais e ondas longitudinais. Próxima forma de classificação é quanto à direção de propagação. Uma onda ela pode ser unidimensional, a corda ela está vibrando em uma única dimensão, né? Então ela é chamada de unidimensional. Bidimensional, quando ela está vibrando em duas direções. O caso clássico é a superfície da água, tá? E o terceiro caso é as ondas tridimensionais, que elas estão se propagando nas três direções, tá? Então, se propaga em todas as direções lá. Que é o caso do Sol e o caso da luz, né? São consideradas ondas tridimensionais. Aqui é importante a gente ter em mente que
As ondas, elas podem ser classificadas em relação à natureza, a forma, né, de propagação e a direção de propagação. Então, ondas diferentes vão ter classificações diferentes, mas elas podem participar do mesmo grupo. Então, por exemplo, uma onda sonora, ela é uma onda longitudinal tridimensional. A luz, ela é uma onda eletromagnética transversal, né? E a onda, o som também é uma onda mecânica, tá? Não precisa de um meio para estar se propagando ali, tá bom? Quais são os elementos que a gente tem num sistema de ondas, que é extremamente importante a gente guardar, tá? A forma mais comum de se representar uma onda é uma senoide, ou seja, o gráfico de um seno, tá? Então, você tem o máximo, o mínimo, o máximo e o mínimo, tá? Os máximos a gente vai chamar de cristas. Então, as cristas são os pontos mais elevados de uma onda. E aí, a gente vai ter as amplitudes mínimas, chamadas de vales, que são a distância mínima, tá? Essa linha tracejada é a linha central, tá? Nessas posições, a gente vai ter, né, o zero da onda, ou seja, você vai ter o nó da onda, não tem vibração nesses pontos, tá? E aí, desse ponto de equilíbrio onde não tem vibração, você vai ter o máximo positivo, que é a crista, e o máximo negativa, que é o vale, tá? Quando você tem uma onda que ela é periódica, né, a frequência, não, a amplitude, né, da onda da crista e do vale são iguais, tá? Então, você tem uma amplitude máxima e mínima sendo igual ali. Outra grandeza física que a gente tem relacionado aqui é o lambda, que a gente vai chamar de comprimento de onda, tá? Então, a maneira mais fácil de se classificar o comprimento de onda é a distância sucessiva entre duas cristas, tá? Então, aqui, elementos da onda, cristas são os pontos de máximo afastamento para cima da linha central, vale são os pontos máximos de afastamento abaixo da linha central, amplitude corresponde à distância máxima entre uma crista ou um vale até a linha central. Então, aqui o A está representado aqui a amplitude máxima, né? Então, como eu falei, essa distância aqui, ela é igual para uma situação de uma onda periódica ali, tá? E aí, como eu falei para vocês, a gente tem o lambda, que é o comprimento de onda, né? Comprimento de onda, ele é uma distância sucessiva que se repete, né? Ou dois vales, ou duas cristas, né? Então, quando a gente tem uma repetição aqui, né? A gente tem o comprimento de onda, uma repetição de distância, tá? Então, você mede aqui a distância de uma crista até a outra, você tem um comprimento de onda. Você tem a distância sucessiva entre um vale e outro, você tem um comprimento de onda. Comprimento de onda no sistema internacional é medido em metros, tá? Lembrando de uma grandeza física que a gente viu lá, né, no primeiro ano, chamado de período. Nesse caso de uma onda, período vai ser o intervalo de tempo gasto para completar uma onda, né? Então, lembrem que período é o tempo gasto por um ciclo, por uma volta completa, né? No nosso caso, período aqui é o intervalo para uma onda completa, ou seja, um comprimento de onda passa por um ponto do meio, tá? Então, o tempo que a onda sai da vibração dela de uma crista até chegar a outra, a gente considera como período, e no sistema internacional é medido em hertz, tá? E frequência é o inverso do período, ou seja, corresponde ao número de ondas que passa por esse ponto médio em um intervalo de tempo, ou seja, quantos comprimentos de ondas que a gente tem aqui. Então, por exemplo, se a gente imaginar essa figura, esse instante de tempo aqui, a gente poderia dizer que você tem um comprimento de onda, dois comprimentos de onda, né? Então, nesse intervalo de tempo, você tem só que você tem que contar aqui essa bordinha e essa bordinha. Então, você vai ter 2 comprimentos e meio, né? Então, o hertz, né? A frequência seria 2,5 hertz, se você pensar em 1 segundo ali, tá bom?
E aí você tem as expressões matemáticas para o período e a frequência. Lembrem lá do movimento circular, né? O inverso, T igual a 1 sobre F, assim como F é igual a 1 sobre T. E aí, para finalizarmos, a gente tem a equação fundamental da ondulatória. Essa expressão aqui, gente, ela é extremamente importante para nós quando nós falamos em ondulatória, tá? V é igual a lambda vezes F. Quem que é o V? A frequência, perdão, a velocidade da onda. É uma velocidade constante, tá? O lambda é o deslocamento escalar, que nesse caso é o comprimento da onda, né? E o período é o tempo que a onda leva para comprir esse comprimento de onda. Se a gente lembrar lá do slide anterior, período é o inverso da frequência. Então, substituindo aqui, né, a gente vai ter que velocidade é igual a lambda vezes F, tá bom? E é extremamente importante essa expressão, tá? Aqui a gente tem essa consideração também importante, né? Para uma mesma velocidade de propagação, a frequência e o comprimento de onda são inversamente proporcionais. Já para uma frequência fixa, a velocidade de propagação e o comprimento de onda são diretamente proporcionais. Então, lembra que eu havia falado lá no slide em relação às ondas eletromagnéticas, né? Que se eu isolar aqui o lambda por uma velocidade constante, eu vou ter que essas duas grandezas físicas, elas são inversamente proporcionais. Quanto maior o comprimento de onda, menor é a frequência. Quanto maior é a frequência, menor o comprimento de onda. Então, isso a gente consegue perceber lá na figura do espectro de ondas eletromagnéticas, né? Os comprimentos de onda de rádio são grandes, enquanto que as frequências são pequenas. À medida que você vai aumentando a frequência, né, vai lá para uma radiação gama, você tem uma frequência muito grande e um comprimento de onda bem pequenininho ali. Bom, gente? Então, era isso que eu tinha para vocês hoje, né? Falar aí um pouquinho da relação das ondas, né? É importante a gente guardar o que é comprimento de onda, o que é velocidade, o que é frequência, né? E os tipos de classificação que a gente tem para as ondas, né? São ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas, são ondas tridimensionais, bidimensionais, tridimensionais, se são ondas longitudinais ou transversais. Tá bom? Espero que vocês tenham excelentes dias aí, né? Que Deus esteja com todos vocês. Um grande abraço, com muito carinho e até a próxima.